Povo de Deus, bom dia, boa tarde ou boa noite. Nós chegamos à nossa 10ª lição, e essa lição é muito especial porque fala sobre a ressurreição. O que Jesus ensinou sobre a ressurreição? No tema passado nós falamos sobre a morte e quão dolorosa a morte pode ser, mas entendemos que por meio da volta de Jesus nós podemos obter vitória contra a morte. Hoje nós estamos com duas convidadas especiais e elas vão comentar a respeito desse tema. Mas não se esqueça de se inscrever no nosso canal, de ativar as notificações, deixar o seu comentário, compartilhar esse vídeo e participar do nosso grupo de estudos lá no WhatsApp. O link se encontra na descrição. Vamos para a vinheta. Voltamos e nós voltamos com elas. Nós estamos hoje com duas pessoas muito especiais para serem as nossas comentaristas, nossas estruturas bíblicas de hoje. E eu quero que elas se apresentem, mande abraço aí para a família, mande abraço para os nossos alunos que estão estudando a Palavra de Deus conosco. Meninas, se apresente para os nossos telespectadores. Boa noite, povo de Deus. Meu nome é Jacielia, eu sou diretora do Ministério da Criança e é um prazer estar com vocês, compartilhar esse tema tão maravilhoso que é a ressurreição. E espero que vocês gostem e que possamos deixar o Senhor trabalhar em nossas vidas. Boa noite, meus queridos. Meu nome é Ana Paula, sou diretora associada de música. Estou muito feliz por estar aqui com vocês. Quero mandar um grande abraço para todo estudante. Que Deus abençoe cada um de vocês. Hoje é um tema muito especial que fala sobre ressurreição e eu peço a Deus que possa abrir os nossos corações nesse momento para nós entendermos esse tema tão maravilhoso. Mas antes de começarmos a nossa 10ª lição, nós vamos orar. E eu, nesse momento, quero pedir a nossa irmã Ana Paula para que ela possa fazer a nossa primeira oração. Oremos. Querido Deus, maravilhoso Pai, aqui estamos, Senhor, para estudar a Tua Palavra. Pedimos a direção do Teu Santo Espírito, que Ele possa, Senhor, tocar o coração das pessoas. Vem ficar aqui com nós, derrama sobre nós o Teu Santo Espírito, que o Senhor possa abrir a nossa mente para entender a Tua Palavra. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Então vamos lá, meninas. Nosso tema de hoje é falando sobre a ressurreição. E nós vimos na Bíblia que Jesus passou também pela experiência da ressurreição. A ressurreição nada mais é do que voltar à vida. Jesus morreu, se sacrificou na sexta-feira, descansou no sábado e no domingo, no primeiro dia da semana, ele ressuscitou. Por que essa esperança, a ressurreição, ela é importante para os cristãos de todas as épocas? Porque a palavra ressurreição é importante na Bíblia, tanto no passado, quanto no presente e também no futuro. Bom, Cleito, a ressurreição ela é a certeza de que nós temos um Deus justo e fiel, que vive, pois Ele ressuscitou, e é uma esperança para nós que estamos aqui neste mundo de tribulações, passando por muitas dificuldades, por uma vida difícil, mas, enfim, temos a esperança de que um dia também vamos subir assim como Ele subiu e ficar com Ele lá no céu, desfrutar da festa que está preparada desde o princípio para nós. Bom, Cleito, eu tenho na ressurreição a esperança de ver o meu Salvador, de ser transformada e principalmente de ser salva, né? Muito bem. Então nós vamos começar as nossas perguntas de hoje. E eu quero começar com Paulinha, tá certo? O nome dela na descrição vai estar Ana Paula, mas a gente gosta de chamar ela de Paulinha, tá bom? Paulinha, o que Jesus ensinou sobre a ressurreição? Porque uma coisa é a gente falar sobre a ressurreição, a nossa esperança por ela, mas o que Jesus quis dizer falando sobre ressurreição? Bom, lá em João 5, 28 e 29 diz assim: Não vos maravilheis disso, porque vem a hora em que todos que se acham no túmulo ouvirão sua voz e sairão. Os que tiverem feito bem, para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado mal, para a ressurreição do juízo. Então haverá um tempo, quando Jesus voltar, que todos aqueles que estiverem num túmulo ouvirão a sua voz. Tanto os que tiverem feito bem,
que serão para a ressurreição da vida, e aqueles que tiveram feito mal, que serão para a ressurreição da condenação, ou do juízo. Muito bem. Jace, a Bíblia vai falar sobre duas ressurreições. Ela fala sobre a ressurreição aí dos justos e também fala sobre a ressurreição dos ímpios. A Paulinha acabou de dizer para a gente que a recompensa, a gente até falou sobre o tema da morte, que ninguém nesse momento está desfrutando nem do céu, não está desfrutando do inferno, não está passando por um lugar intermediário, porque entendemos que essa recompensa de vida só acontece mediante a volta de Jesus com essas ressurreições. Então, existem duas ressurreições na Bíblia. E nós queremos agora, nesse momento, falar sobre a primeira. Quando é que acontece essa primeira ressurreição? Quando ocorrerá a primeira ressurreição e quem ressuscitará nela? Já se vai responder para a gente. Bom, Cleiton, 1 Tessalonicenses 4,16 nos diz assim: porquanto o Senhor mesmo, dadas as palavras de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Então, esse versículo aqui nos fala que os mortos, aqueles que morreram em Cristo Jesus, ressuscitarão primeiro, na primeira ressurreição, que é a ressurreição do justo, aquelas pessoas que, enquanto em vida, que estavam na terra, viveram para o Senhor e procuraram sempre estar seguindo os seus caminhos. Muito bem, então vamos lá. Então entendemos que essa primeira ressurreição é a ressurreição dos justos. Mas eu queria que você tirasse uma dúvida para mim. Quem são esses justos? Como esses justos é declarado na Bíblia? Porque a gente viu também com Paulinha, que a Bíblia nos declara que existe uma ressurreição daqueles que fizeram o bem, as boas obras. E quem são essas pessoas? Só para a gente tirar uma dúvida antes de irmos para a terceira pergunta. Bom, Cleiton, o que é uma pessoa boa? Uma pessoa boa para a sociedade seria uma pessoa que não bebe, não fuma, não se droga, que não pratica maldade com os inocentes. Mas, segundo a Bíblia, para Deus, uma pessoa boa ela tem que ter todos esses requisitos, essas qualidades, e amar a Deus, e ser temente e obediente a Deus. Muito bem, então vamos para a terceira pergunta. O que acontecerá com os justos que estiverem vivos mediante a volta de Jesus? Vai ter uma ressurreição daqueles que morreram, mas vai permanecer um grupo vivo. O que é que acontece com esses vivos quando Jesus voltar? Paulinha, responde para nós. Bom, aqui em 1 Tessalonicenses diz assim, 4,17, diz assim: depois nos ares, nós os vivos, o que ficamos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvem para o reencontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre como Senhor. Então, como o texto mesmo nos explica, nos deixa bem claro que os justos vivos eles serão arrebatados para ter um encontro com o Senhor naquele dia. Pegando aqui a deixa de Paulinha para falar um pouco sobre esse versículo, também aqui nós aprendemos um pouco sobre o arrebatamento. Aqui a Bíblia está nos ensinando que o arrebatamento será justamente naquele dia em que o Senhor Jesus estiver voltado à terra para nos buscar. Então, a Bíblia não está falando do arrebatamento antes disso, mas sim naquele dia dos justos que não passaram pela morte, que irão se juntar com os justos que estão ressuscitados e então subir aos céus para ter um encontro com o nosso Senhor Jesus nos ares. Muito bem, então a palavra arrebatamento, de onde é que sai, Jace? Eu posso dizer então que a palavra arrebatamento pode ser tomado. Então quer dizer que quando Jesus Cristo voltar nas nuvens do céu, aqueles que estão vivos, eles vão se juntar com aqueles que foram ressuscitados, vão ter um encontro com o Senhor nos ares, e esse encontro se chama de arrebatamento, porque o Senhor vai tomar esses dois grupos de pessoas justas e vai ter um encontro com ele nos ares. É isso? Muito bem. Então vamos lá. Então isso nos aponta para duas perguntas. Primeiro eu vou fazer a quarta, depois eu faço a quinta, tá certo? A quarta pergunta nos mostra o seguinte, que transformação extraordinária acontecerá com os salvos no momento da volta de Jesus? Então, Jace, que transformação extraordinária é essa que a Bíblia nos aponta quando Jesus voltar? O que é que acontece? Vamos lá, conta para nós aí, o que é que a Bíblia nos diz? Bom, Cleiton, vamos ver o que a Bíblia nos diz sobre isso, lá em 1 Coríntios 15, do 51 ao 54, que diz assim:
Eis que vos digo um mistério: nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados, porque é necessário que este corpo corruptível se revista de incorruptibilidade e que o corpo mortal se revista de imortalidade. E quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Então, a nossa pergunta foi a seguinte, né? Que transformação extraordinária acontecerá com os salvos no momento da volta de Jesus? O próprio Paulo nos diz que os justos mortos ressuscitarão glorificados, ou seja, esse corpo mortal será transformado, despido do pecado, e agora seremos um corpo glorificado, limpos como a neve, para habitar com nosso Senhor Jesus. Muito bem, vamos tentar aqui entender um pouco mais do texto. O que é essa parte corruptível do ser humano que precisa se revestir da incorruptibilidade? O que é deixar justamente de ser mortal para ser imortal? Essa parte, justamente, é a parte pecaminosa. O pecado, ele nos transfigurou. Por conta do pecado, nós adoecemos. Por conta do pecado, nós não somos a imagem total e semelhança de Cristo, porque nós temos em nós o pecado, nós somos transfigurados. A partir do momento que esse corpo for transformado, nós teremos imagem e semelhança de Cristo. Então quer dizer que quando Cristo voltar, os mortos que vão ser ressuscitados justos, eles já vêm em corpos gloriosos, transformados. Então, se eles tinham doenças em vida, já não vai ter mais. Se tinha alguma falha de caráter, a falha foi sanada. Então não haverá mais agora a tendência para o pecado. Não haverá mais. E a partir desse momento que tivermos nossos corpos transformados num corpo glorioso, seremos a imagem perfeita, a semelhança de Cristo Jesus. Muito bem. Então vamos para a próxima pergunta. A gente viu que os salvos, nesse momento da volta de Jesus Cristo, eles serão transformados, aqueles que foram ressuscitados vão ser transformados, já vão vir em corpo glorioso. Até aqueles que já perderam a visão mediante a volta de Jesus Cristo. Quando a gente vê aqui a questão dos vivos, né, que vão estar mediante a volta de Jesus e serão transformados, aqueles que não enxergavam passam agora a enxergar, aqueles que não ouviam passam agora a ouvir, aqueles que não andavam agora passam a andar. Será uma nova vida transformada. Né? Então vamos lá para a quinta pergunta. Quando ocorrerá a segunda ressurreição e quem ressuscitará nela? Nós agora falamos de uma ressurreição, que é a ressurreição dos justos. E nesse momento nós vamos falar sobre a ressurreição dos ímpios. Quem é que vai ressuscitar e quanto tempo durará essa ressurreição? Bom, Cleito, aqui em Apocalipse 20, o 5 e o 6 nos responde: os restantes dos mortos não reviverão, até que se complete os 1000 anos. Essa é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo é aqueles que têm parte na primeira ressurreição. Sobre esse, a segunda morte não tem autoridade, pelo contrário. Serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele 1000 anos. Bem, o texto ele deixa bem claro, né, que 1000 anos após a volta de Cristo acontecerá a segunda ressurreição, que os ímpios ressuscitarão e o número deles é como a areia do mar. Esse evento, Paulinha, é muito interessante na Bíblia, porque ele mostra o fim do período de 1000 anos. Então, da primeira ressurreição até a segunda, se passa 1000 anos. Um grupo de justos que foi para o céu na primeira ressurreição perante a volta de Jesus, porque a gente entendeu até o momento a seguinte coisa: Jesus ele volta, os mortos que são de Cristo justos, eles são ressuscitados, são transformados, glorificados, corpo novo. Os que estão vivos, eles também são transformados, se unem àqueles que morreram e estão ressuscitados, vão ter um encontro com o Senhor nas nuvens do céu, e eles vão passar um período de 1000 anos lá no céu. Depois que se passa esse período, quando a gente vai para Apocalipse capítulo 21, verso 10, nos mostra que a cidade santa vai descer do céu após os 1000 anos.
E é justamente quando acontece a segunda ressurreição, como Paulinho acabou de dizer. Então, os ímpios de todas as eras, aqueles que não aceitaram, como Paulinho falou, o plano da salvação, eles vão ser ressuscitados e vai receber agora a sua recompensa. E nós vamos ver qual é a recompensa deles. E não é positivo. E eu não quero fazer parte do segundo grupo. O nosso desejo aqui é que vocês não façam parte desse segundo grupo. Tá certo? Por quê? Porque aí entra a próxima pergunta, que é a sexta. O que acontecerá com os ímpios que ressuscitarem? Quando Jesus voltar, depois do milênio, depois que ele passar 1000 anos com a cidade santa, o que é que vai acontecer com esses ímpios que ressuscitaram? E aí, Jace? Vamos ler lá em Apocalipse 20, do 7 ao 10. Quando, porém, se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá a seduzir as nações que há nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a peleja. O número dessas é como a areia do mar. Marcharão então pela superfície da terra e sitiarão o acampamento dos santos e a cidade querida. Desceu, porém, fogo do céu e os consumiu. O diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontram não só a besta, como também o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite, pelos séculos dos séculos. Então, segundo o texto que acabamos de ler, nós temos uma noção do que acontecerá quando os 1000 anos se completarem. Após os 1000 anos, quando a nova cidade, a cidade santa, estiver descendo, né, Satanás será mais uma vez solto de sua prisão. O que é a prisão de Satanás? Ele estava preso na terra porque não tinha mais a quem ele atentar. Não tinha mais quem ele perturbar, não tinha mais ninguém. Todos estavam mortos e os outros estavam ressuscitados no céu com Jesus. Então, quando ele for solto, vai ser justamente na hora que os outros já vão ter sido ressuscitados, os ímpios, e ele mais uma vez vai enganar os ímpios, e eles sairão para tentar contra os justos, né? Vão tentar sitiar o acampamento dos santos da cidade querida. E quando isso estiver acontecendo, vai descer fogo do céu e irá os consumir. Não só eles, como também o diabo, né? Nós sabemos que esse lago de fogo que está preparado para Satanás não está preparado para nós. Não é o desejo do nosso Deus que nós morramos também nesse lago. É desejo dele, sim, que estejamos com ele no céu. Porém, Deus é justo o suficiente para nos deixar plantar aquilo que queremos, mas também vamos colher aquilo que plantamos. Então, essa é a consequência daqueles que estão apegados ao pecado. É a morte eterna, né? Que é a profecia que vai ter que se cumprir. E isso cabe a cada um de nós. Nós temos o livre-arbítrio para escolher onde que eu quero estar, na primeira ou na segunda ressurreição, o que eu quero para mim. Jesus, ele nos deixa livre para escolher. Que neste dia seja o nosso desejo, escolher ressuscitar na primeira ressurreição e reinar com o Senhor, não só os 1000 anos, mas eternamente. Muito bem. Zacarias, ele fala sobre uma profecia de que a cidade santa desceria também. Ele disse que no período dos 1000 anos a terra se tornaria desolada e que essa cidade santa desceria sobre o Monte das Oliveiras, que se tornaria um lugar plano. Interessante que quando a cidade santa desce e ela se estabelece no Monte das Oliveiras, que seria o centro de Jerusalém, Satanás é solto de sua prisão, como você muito bem falou. A prisão de Satanás ela é simbólica no livro do Apocalipse. Por quê? Porque durante a vida das pessoas, Satanás teve tempo para tentar, para destruir, para roubar. Mas quando não existe mais vida e não tenha mais a quem tentar, ele passa justamente a ficar preso nessa terra. E quando se passa os 1000 anos, ele é solto, porque a segunda ressurreição, que é a ressurreição dos ímpios, que desobedeceram a Deus, que não aceitaram o plano de salvação, acontece. Isso é tão provável porque a Bíblia declara que ele reúne um grande exército dos 4 cantos da terra, Gog e Magog. Essa é uma representação de 2 povos que lutavam contra Israel. E esses 2 grupos, ele é representado como aquela grande multidão de ímpios que tentam contra a cidade santa e os justos. E o que é que acontece? Qual é o fim deles? É destruição, morte, porque desce fogo e enxofre do céu.
Então, o que é que acontece depois disso? Essa pergunta eu quero fazer para Paulinha. O que acontecerá a este planeta após a destruição dos ímpios? E aí, Paulinha, o que é que acontecerá? Bom, Cleito, aqui em Apocalipse 21, do 1 ao 4, nos responde essa pergunta que você fez. Vi um novo céu e a nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a Nova Jerusalém, que descia dos céus, da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles, eles serão o povo de Deus, e Deus mesmo estará com eles. E lhe enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas já passaram. Então, após Satanás ser destruído, né, Cleito? Esse mesmo fogo que destruirá ele também vai purificar a terra. E acontecerá que tudo será destruído. Vai haver novos céus e nova terra. E Deus vai fazer novas coisas, assim como Ele fez no Jardim do Éden, Ele vai fazer novamente quando tudo for purificado. Muito bem, povo de Deus. Nosso tema foi muito especial, porque falamos sobre ressurreição. Eu não sei vocês, mas esse tema me impacta muito. Sabe por quê? Porque eu imagino na volta de Jesus. Eu não sei se eu vou estar morto ou se eu vou estar vivo. Eu só espero que esteja em Cristo. Porque imagina agora a experiência de quem já morreu aí, você perdeu alguém que você ama muito. Imagina no dia da volta de Jesus, o túmulo se abrir, ele sair ressuscitado, transformado, e você, se por acaso estiver vivo, ter a oportunidade de dar um abraço, falar e conversar com alguém que tanto você ama. E imagino também a experiência que eu vou ter no céu. Nós vamos falar sobre os 1000 anos, no tema sobre o juízo. Mas eu imagino no céu a gente poder ter conversado agora com os nossos antepassados, perguntar justamente por Abel como é que foi a experiência de ter feito o primeiro sacrifício, de levar a oferta agradável ao Senhor, conversar com Moisés, conversar com Elias, com Abraão, ver a fé de cada um deles, com José do Egito. Então imagina a história que você vai ter para contar e receber durante a eternidade. Não vai faltar motivos para você estar lá. E deixa eu te dizer uma coisa muito importante. Hoje o mundo nos oferece diversas coisas. Coisas boas, que parecem ser agradáveis. Mas a Bíblia está te mostrando um caminho diferente. E é um caminho de glorificação. De permanecer ao lado de Jesus Cristo por uma vida eterna. Eu acredito que não tem nada nesse mundo que possa comprar esse momento. Vamos rever um pouquinho daquilo que nós estudamos hoje. Vai aparecer aí na sua tela um cronograma de como vai funcionar esses eventos finais. Primeiro, Jesus voltará em poder e muita glória. Segundo, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Terceiro, os justos vivos serão transformados e terão encontro com o Senhor nos ares. Quarto, os ímpios vivos serão mortos na volta de Jesus. Quinto, os salvos irão para o céu e reinarão com Cristo durante 1000 anos, enquanto Satanás permanecerá na terra preso. Sexto, após os 1000 anos, Satanás será solto e enganará todos os ímpios que ressuscitarem, levando-os a pensar que podem atacar a cidade santa. E sétimo, quando cercarem a cidade santa, Deus enviará fogo dos céus e o consumirá a todos. A terra será a morada eterna dos salvos. Quero te fazer 3 perguntas. A primeira é essa: você compreende que um dia todos os mortos ressuscitarão, uns para a ressurreição da vida e outros para a ressurreição do juízo? Você crê nisso? Segunda pergunta: você aceita essas verdades em sua vida e deseja muito em breve rever as pessoas que ama e que a morte levou? Você quer ver alguém que você perdeu mais uma vez? Muito bem. Confia inteiramente que se a morte chegar para você, Jesus te chamará da sepultura e dará uma vida eterna no dia da sua vinda? Você crê nisso? Balança a cabeça e diz: eu creio, eu quero estar na volta de Jesus, no grupo dos salvos, para viver eternamente ao seu lado. Nesse momento nós vamos ter as considerações finais das nossas estruturas bíblicas. Para vocês, a ressurreição
traz esperança, traz conforto. Então, a esperança da ressurreição para mim é uma promessa justa e fiel que o meu Jesus nos fez. É a esperança que eu tenho de encontrar com os meus entes queridos que já se foram. É a esperança que eu tenho de encontrar com vocês, meus irmãos, no céu. É o foco, sabe, de vida que eu tenho. Eu posso até morrer aqui nessa terra e não ver Jesus voltar. Mas eu sei que eu vou ressuscitar e vou reinar junto com Ele, porque eu creio nessa promessa. E Ele morreu e ressuscitou por nós. E se Ele ressuscitou, Ele cumpriu a sua promessa. Então essa é a esperança que nós temos, de que vamos reinar com Ele no céu, que Ele vai nos ressuscitar, assim como Ele ressuscitou. Então esse é um desejo não só meu, mas eu creio que de cada um de nós, de estarmos no céu. Mas não só, eu não quero ir só para o céu, eu quero estar lá com os meus familiares, com os meus amigos. E eu sei que esse é o desejo do nosso Deus, porque nenhum pai deseja o mal para os seus filhos. Então Deus também não deseja o mal para nós, Ele nos ama. Eu que sou pecadora, sou carnal, não quero o mal para os meus filhos. Certamente Deus também não quer o mal para nós, Ele quer que nós estejamos com eles no céu. Mas, mais uma vez, isso é o caso do livre e arbítrio. Esse é o nosso, nós temos que ter esse desejo, essa vontade dentro de nós. E nós que vamos decidir onde queremos estar. Então, que nessa noite você decida por estar ao lado de Jesus. Que você decida estar no reino dele, reinando junto com ele, porque esse é o desejo de Jesus. Ele te ama e ele tem um plano de salvação na sua vida. Bem, a esperança, né, da ressurreição que eu tenho é de ver o meu Salvador, a quem eu tanto almejo. Também ver aquele ente querido que, infelizmente, já foi embora. E também em ver você lá no céu também. Meus irmãos queridos, a quem eu tanto amo. E Deus, Ele deixa lá em Apocalipse 3:20 um chamado muito especial para cada um de nós. Ele diz assim: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Então, Deus, Ele a cada dia Ele tem batido a porta do seu coração. E hoje Ele está fazendo novamente, batendo novamente a porta do seu coração. Então, se você está ouvindo esse chamado, que você não deixe passar essa oportunidade, porque Deus, todos os dias da sua vida Ele tem dado oportunidade. E Ele quer que você faça parte dessa primeira ressurreição, porque o céu, ele não será o mesmo sem você. É isso que eu espero, que você hoje tome essa decisão de estar ao lado de Cristo, de estar na primeira ressurreição juntos com todos nós. Esse é o meu desejo que eu faço e peço a Deus que Ele possa lhe guiar nesse caminho. Sei que o caminho não é fácil, mas que com Deus tudo se torna mais suave. Nós estamos ficando por aqui. Nós aprendemos muito sobre a ressurreição. E eu quero te dar um conselho. Assim como o João, que foi quem escreveu o livro do Apocalipse, ele fala sobre a cidade santa, Nova Jerusalém, sobre o novo céu, nova terra. O texto do capítulo utilizado na nossa lição mostra que não haverá choro, nem pranto, nem dor, porque todas essas coisas serão passadas. Mais do que João, eu acredito que a gente não sofreu um pedaço daquilo que ele tinha sofrido naquele momento. Estava preso na ilha de Patmos, longe dos seus familiares, e aquilo que impedia de chegar até as pessoas que amava era justamente o mar. E quando a expressão do Apocalipse usa justamente aí, ele não viu mais o mar, aquilo que impedia eles de estar do lado dos seus parentes, das pessoas que amava, ele já não conseguia mais enxergar. Então, a ressurreição para nós é a plena esperança e certeza que Jesus vai voltar e vai restaurar todas as coisas que um dia foram perdidas. Quer sua família ao seu lado eternamente? Espere a volta de Jesus Cristo, se preparando. Nesse momento nós vamos ouvir um louvor especial. Preste atenção nesse louvor e dedique a sua vida aos pés de Jesus.
Sonho com o dia em que a dor não existirá. Sonho com o dia em que as flores não irão murchar. Eu preciso encontrar um lugar onde a paz reinará. Lá será o meu lar. Eu vou viver num lugar de amor. Eu vou viver com Jesus, a esperança para um mundo sem luz. Vou rever amigos que se foram sem dizer adeus. Terei então a chance de abraçar o meu Salvador. Eu preciso esquecer esse mundo. Quero me preparar. Aqui não é o meu lugar. Eu vou viver num lugar de amor. Eu vou viver com Jesus, a esperança para o mundo. Eu vou viver num lugar de amor. Eu vou viver com Jesus, a esperança para um mundo sem luz. Estamos ficando por aqui, mas antes de sairmos, nós queremos orar com vocês. E nesse momento eu queria convidar a nossa irmã Jace para que ela possa orar conosco e colocar as nossas famílias em suas orações. Oremos. Santo e amado Deus, te pedimos licença, Senhor, para entrar em tua santa presença. Te agradecemos por esse estudo maravilhoso da ressurreição. E te agradecemos, Senhor, porque o Senhor veio a esse mundo e morreu por nós, mesmo sem nós merecermos, mas ressuscitasse, Senhor, e com isso nos garantisse a salvação em Cristo Jesus. Te pedimos, Pai, que venha ficar conosco, nos dê sabedoria, fé e nos firme, Senhor, em teus caminhos, para esperar o teu Filho voltar a este mundo. Que possamos estar todos preparados, aguardando a tua volta. Te peço humildemente, Senhor, que o Senhor visite cada lar aqui representado. Que o Senhor seja com cada família, Senhor, habita no meio deles, sonda os seus corações. E os ajuda, Senhor, que eles possam cada dia mais aprender sobre Ti, botar em prática tudo que estão aprendendo. Abençoe ricamente teu filho Cleito, Senhor, e este projeto, meu Pai. Que esse projeto venha a ser para a Tua honra e glória. Que o Senhor não diminua, mas que o Senhor cresça. Que a Tua palavra se espalhe pelo mundo para que a Tua promessa possa se cumprir. Estamos ansiosos, Cristo Jesus, Te esperando. Te pedimos que nos fortaleça, nos mantenha firme até o fim, até o dia da Tua volta. Venha ficar conosco, abençoa cada estudante. Em nome e por amor de Jesus. Amém. Nós estamos ficando por aqui
E não se esqueça de se inscrever no nosso canal, ativar as notificações e fazer parte do nosso grupo de estudos. Compartilhe também para que outras pessoas possam conhecer a palavra de Deus. O nosso próximo tema vai falando sobre o juízo. O que Jesus ensinou sobre o juízo. Será que todo mundo vai passar pelo julgamento de Deus? E quando é que isso vai acontecer? Então não perca a nossa próxima lição. Será quinta-feira, às 19 horas. Tchau para todos.